Tudo bem, gente? Tudo certo com vocês? Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um trecho das Sagradas Escrituras. O trecho que eu quero ler com vocês está aqui na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 4, versículo 1. Olha o que nos diz as Sagradas Escrituras. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que João está dizendo aqui, nesse capítulo, o que ele está fazendo, melhor dizendo, é uma advertência aos falsos profetas, contra os falsos profetas. Ou seja, uma advertência que os crentes, o cuidado que os crentes devem ter, que os cristãos, de forma geral, devem ter para com os falsos profetas. Por que eu digo os falsos profetas? Muito simples. Porque nós vivemos numa época em que, principalmente nesse país, em que está repleto de falsos profetas. E em algumas partes da Bíblia, né, eles são chamados de anticristos. Por que anticristos? Porque eles estão diante de Cristo e, embora estarem diante de Cristo, estão negando a eficácia do poder de Cristo. De que forma? Introduzindo novos elementos dentro da mensagem original do Evangelho, de forma a macular e transformando o Evangelho de Cristo num Evangelho híbrido, ou seja, num outro Evangelho. Mas a questão é a seguinte, a questão é que quando nós falamos em falsos profetas, como eu disse, aqui no Brasil há inúmeros falsos profetas. E você conhece se ele é falso profeta pelas obras que ele realiza. A questão é a seguinte, a questão é que, com relação a essa questão do falso profeta, ele é facilmente identificado. De que forma? Talvez vocês estejam se perguntando. O falso profeta ele é identificado, primeiro, pela natureza da sua mensagem. Segundo, pela sua prática. Que prática é essa? A apostasia, ou seja, ele está completamente desviado do Evangelho, embora dizer pregar o Evangelho. A questão é a seguinte, a questão é que quando nós falamos em Evangelho, em falsos profetas, nós falamos no que diz respeito, nós falamos em igreja. E uma das características do falso profeta é usar a cristandade. Quando eu digo cristandade, eu me refiro à cristandade de forma geral, como meio para justificar fim egoísta. Ele não está preocupado com as ovelhas. A única preocupação do falso profeta é apenas e tão somente em tosquiar a lã das ovelhas. A preocupação do falso profeta, né, ele está preocupado em roubar a consciência das pessoas, roubar a identidade das pessoas, roubar a personalidade das pessoas de forma que só Satanás sabe fazer. A questão é, ele vai muito mais além que isso. Ou seja, o falso profeta, ele usa a instituição, muitas vezes, para cometer crimes. Muitas instituições, hoje, quando eu digo instituição, eu me refiro a tanto igreja católica quanto igreja protestante. Mais as igrejas protestantes do que a igreja católica propriamente dito. Por que a igreja protestante? Porque não há uma seletividade, tá? Não há uma rigorosidade no que diz respeito ao controle das ações
daqueles que estão na frente da liderança, eles respondem por si mesmos. Ao contrário da Igreja Católica, que há todo um episcopado para ser reportado. Mas a questão é muito mais séria, e quando eu digo que é muito mais séria, eu me refiro ao aspecto de que esses caras, eles usam a instituição para cometer crimes. Dentre esses inúmeros crimes nas quais eles usam a instituição, o principal deles é a lavagem de dinheiro. O que é exatamente a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro consiste num crime contra a coisa pública. Um crime financeiro contra o Estado. O crime de lavagem de dinheiro também é chamado de crime de lavagem de capitais. Por que lavagem de capitais? Porque quando se lava o dinheiro, né, normalmente quem está fazendo lavagem de dinheiro, ele não manda o dinheiro para fora em offshores ou paraísos fiscais, tais como Ilhas Caimã, né, bancos suíços, mas ele investe também em obras de arte, ele investe em imóveis, mas sempre usando, né, alguém, sempre usando alguém. O nome dele nunca aparece. Pois bem, esses indivíduos eles usam a instituição justamente para cometer esses tipos de crimes. Usam a instituição para cometer esses tipos de crimes. Como nós podemos identificar uma pessoa, um líder religioso, que está usando a sua instituição, a instituição na qual ele está ali representando, para lavar dinheiro, ou seja, tornar lícito, tornar limpo um dinheiro sujo, ilícito, que muitas vezes esse dinheiro ele provém, né, da corrupção. Como nós podemos identificar isso? Simples. Comece a prestar atenção como o líder da sua igreja está agindo. Por exemplo, na tua igreja, se você perceber que a sua igreja está recebendo donativos, está recebendo ofertas vultuosas, somas vultuosas, ofertas vultuosas, se ela está recebendo como oferta carro, se ela está recebendo como oferta imóvel, e se essa mesma instituição ela for frequentada por políticos ou empresários que têm relações diretas com políticos, tenha certeza absoluta que, ao fazer isso, né, ele está usando a sua instituição, tá? E é claro que isso é de comum acordo com o líder da tua igreja, ele está usando a instituição ao receber esse donativo como oferta, está usando a instituição para lavar o dinheiro desses criminosos. Ele recebe uma parcela para fazer isso? Sim, claro que ele vai receber. O líder da tua igreja, é claro que ele vai receber. Ele não vai lavar o dinheiro que é oriundo do crime organizado, né? Ele não vai lavar esse dinheiro apenas e tão somente, né, pelo simples fato dele lavar. Não, ele vai levar uma porcentagem nisso. Preste bastante atenção. Se a sua igreja, né, se ela está enquadrada nesses aspectos, preste atenção, né, no modo de vida que o líder da tua igreja está levando. Por exemplo, quanto ele ganha? Vamos supor que o camarada, para dirigir a sua igreja, ganhe 3 mil reais. Vamos supor que ele ganhe 3 mil reais. Mas ele tem um patrimônio, né, que transcende, que não justifica o tanto que ele está ganhando. Por exemplo, o camarada está ganhando 3 mil reais, mas ele está andando com um carro importado. O camarada está ganhando 3 mil reais, 4 mil reais, mas mora num condomínio de luxo. A pergunta que eu faço é,
O que ele está ganhando, né, justifica o patrimônio que ele tem? É claro que não. Deixem de ser trouxas. Acorda, povo meu. Sai da Babilônia, como diz as Sagradas Escrituras. A Babilônia vai cair. Preste atenção no que ele está, no quanto ele está ganhando, no patrimônio que ele tem e quem está frequentando a igreja. Será que ele está lavando dinheiro do crime organizado? Olha, eu dou minha cara a tapa se ele não estiver fazendo isso. Na maioria esmagadora das vezes, ele está lavando o dinheiro do crime organizado. Eu estou falando isso porque eu conheço pessoas que fazem isso. Choca você, cristão, você que está me ouvindo, choca você escutar isso? Choca, mas é verdade. Choca. A questão é, o falso profeta, ele só se constitui enquanto falso profeta, o ladrão, ele só se constitui enquanto ladrão, seja ele o lobo, ele só está atrás das ovelhas se você permitir, se você delegar poderes, se você delegar autoridade, ou seja, se você permanecer no anonimato. Se você perceber que ele está fazendo isso, tá aí uma dica para o Ministério Público. Por que é que vocês não começam a investigar as religiões? Por que é que vocês não começam a investigar as igrejas? Olha, Ministério Público, se vocês começarem a investigar os líderes religiosos desse país, vocês vão descobrir a ligação que eles têm. Muitos, não digo todos, repito, muitos, não digo todos. Tem muita gente boa por aí, honesta, muita gente boa, muita gente sincera, mas infelizmente existe uma meia dúzia, tá? De ladrões, existe uma meia dúzia de falsos profetas, tanto dentro da igreja católica quanto da igreja protestante, mais da igreja evangélica, que estão enriquecendo ilicitamente às custas da lavagem de dinheiro de crime organizado. Eu alerto aqui ao Ministério Público, alerto aqui ao Judiciário. Comece a investigar. Comece a investigar as igrejas e vocês vão descobrir que muitas igrejas estão atreladas diretamente ao crime organizado. Estão atreladas ao crime organizado. Mas a pergunta é, a crentaiada, e quando eu digo crentaiada, eu digo a cristandade de forma geral, quer acabar com isso? Não. Sabe por quê? Porque a mensagem que eles trazem vem ao encontro da necessidade da cristandade. A cristandade gosta de ser explorada nesse país. Se existe um povo cristão que gosta, né, que tem paixão por ser explorado, é o povo cristão brasileiro. Ama ser explorado. Percebe? E eles estão dando exatamente o que vocês estão pedindo. Eles estão fazendo exatamente aquilo que vocês estão permitindo com que eles façam. Sabe por quê que vocês têm falsos profetas? Porque vocês merecem. Vocês, cristãos brasileiros, vocês merecem os falsos profetas. Vocês merecem que eles tosquiem a lã de vocês. Vocês merecem que eles tomem a gordura de vocês. Vocês merecem que eles comam a carne de vocês. Vocês merecem que eles se apoderem da alma de vocês como só Satanás sabe fazer. Vocês merecem. A maioria esmagadora merece. A maioria esmagadora merece criminosos. Então fica aqui essa chamada de atenção
O que vai marcar o final dos tempos, de acordo com as Sagradas Escrituras, o que vai marcar a antecipação, ou seja, o que vai preceder a vinda de Cristo, não é avivamento, não é isso que vocês estão querendo, não é isso que vocês estão fazendo. O que vai marcar a vinda do Cristo é a apostasia. E vocês, a maioria esmagadora da cristandade brasileira, é uma cristandade apóstata, desviada do evangelho. Vocês acham que o Brasil é uma nação em que Deus derramou aqui o avivamento? Está acontecendo um avivamento aqui no Brasil? Acorda, vamos estudar a Bíblia. Só haverá o verdadeiro avivamento o dia que os cristãos se converterem ao cristianismo, ou seja, o dia que os cristãos se converterem ao evangelho. O que vai marcar a vinda do Cristo é a apostasia. Tá aqui, deixa eu ler para vocês. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2. Ó, verso 3 a seguir. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto, Paulo falando sobre a vinda da grande tribulação, e a grande tribulação será antecedida pela manifestação do anticristo. Olha ele falando aqui. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A característica da vinda do Cristo não será o avivamento, isso que vocês equivocadamente estão achando, mas será a apostasia. E isso já está se cumprindo. De que forma? Com a manifestação dos falsos profetas aqui no Brasil. Eles estão se enriquecendo às custas de vocês. Acorda, cristandade brasileira. Acorda, cristãos. Acorda, Ministério Público. Acorda, Judiciário. Por que vocês acham que essas igrejas, eles apoiam candidatos a cargo de político, de vereador, a cargo de deputado federal, estadual, governador e presidente da República? Porque vocês acham que esses camaradas, quando estiverem lá em cima, vocês acham que eles vão favorecer a cristandade brasileira? Claro que não. Pode ver que a maioria desses camaradas que hoje estão lá, eles estão diretamente ligados a uma religião, diretamente ligados a uma igreja. Por que eles estão ligados diretamente a uma igreja? Por quê? Fica aí a pergunta. Eu sei por quê. Porque quando estiverem lá em cima, eles vão governar para atender, de forma a atender às necessidades da própria instituição. Não é para atender às necessidades, não é para governar, não é para elaborar projetos que venham beneficiar, entendeu, a cristandade brasileira, mas eles vão elaborar projetos que venham beneficiar justamente ou encobrir os crimes desses líderes religiosos que estão diretamente atrelados a essas instituições, ou seja, que são os presidentes dessas instituições, para encobrir os crimes deles. São apóstatas da fé. Você é uma apóstata da fé. O mal prevalece enquanto os bons estiverem calados. Você é conivente. Você é uma apóstata da fé. O que é que você está fazendo?
Prova tão evidente que a cristandade hoje é uma cristandade apóstata que nós vemos em todos os setores, em todos os segmentos, né, um cristão com uma dupla personalidade. Uma dupla personalidade. Na igreja o cara é uma coisa, quando ele está lá na universidade dando aula, ele é outra coisa. Na igreja ele é um cristão piedoso, na universidade ele é um ateu. Ele dá aula como se fosse um ateu. Na igreja ele é um cristão piedoso, está participando de ministérios, tem cargos dentro da igreja. Mas lá, quando ele vai fazer os seus negócios, assinar os seus contratos com os seus clientes, ele está pagando propina. Na igreja ele é uma coisa, ele é um cristão piedoso, mas fora da igreja, ele está dentro das boates, está dentro das casas de massagem, está dentro dos prostíbulos. É duro o que eu estou falando? Duro, biblicamente falando, duro. Tá aqui, eu estou com a palavra de Deus nas mãos. Duro é esse discurso. Quem está disposto a ouvi-lo? Não haverá o verdadeiro avivamento enquanto você tiver duas caras. Que cara você tem? Que personalidade você tem? A cara de Cristo ou a de Satanás? A personalidade de Cristo ou a personalidade de Satanás? O caráter de Cristo ou o caráter de Satanás? Se você tem o caráter de Cristo, é porque você é um pequeno Cristo. Se você tem o caráter de Satanás, é porque você é um pequeno Satanás. E depois vem perguntar o porquê que Satanás faz o que faz. Simples, Satanás faz o que faz porque você faz o que faz. Quer saber o que Satanás faz? Olhe para si mesmo. Aí você vai descobrir o porquê Satanás faz o que faz. Elabore Satanás em si mesmo. Precisa de alguém para chamar a atenção da cristandade no Brasil, para chamar a atenção dessa cristandade a uma tomada de consciência. Valeu, gente. Muito obrigado aí, tá, pela atenção de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo aí, tá, deixa o seu comentário aí embaixo, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no meu canal. O nome do meu canal é Canal Educativo. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Tenham uma boa semana, tá? E fiquem na paz, tá? Tchau, tchau, gente. Até uma próxima vez, tá? E, 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 e só para refrisar aqui, se você descobrir, se você perceber que o líder da sua igreja, seja ele quem for e de que igreja for, tem um patrimônio que é incompatível com a sua renda e que similarmente, paralelamente, ele tem amizades com pessoas de moral duvidosa, fique atento. Você pode estar participando não de uma igreja, mas de uma lavanderia. E lavanderia, a gente lava trouxa. Tchau, tchau, gente.